Nesse vídeo nós vamos cortar aqui as peças da Opala e vamos modelar elas. Para começar, você tem que preparar a peça de acordo com a espessura que pede no projeto. Para padronizar as madeiras, você pode usar esse desengrosso de lixa ou você pode utilizar também um desengrosso normal. A ferramenta que você tiver e que facilitar mais o seu trabalho aí na hora de você deixar a madeira na espessura que você precisa. É muito importante você ficar atento aí às medidas. Na lateral aí tá pedindo 1 centímetro a espessura. Então o ideal é você padronizar essa madeira antes de você colar o desenho. Você prepara, né? Se você tiver o desengrosso ou desengrosso de lixa, você vai preparar a madeira antes para depois colar o desenho. Na hora que você for colar o desenho, você tem que ficar atento, porque são duas partes, para você não colar o desenho torto. Então você tem que ficar bem atento a isso, né? São duas folhas aí que você tem que colar. Se for o caso, você pode utilizar aí uma régua, alguma coisa para você alinhar. Eu costumo alinhar já direto no topo da peça, né? Se você acertar a peça, você já pode seguir o risco aí. Mas tem que ficar atento a esse detalhe. É muito importante você ficar atento aí nos cortes. Na parte de dentro, o ideal é você cortar bem em cima do risco. De preferência, você utilizar uma serra com mais dente, para você fazer o corte preciso, para ficar mais fácil de você fazer o acabamento. Na parte de fora, você vai cortar deixando o risco. Olha aí como é que ficou na parte de dentro. Foi feito o corte bem em cima do risco. Então segue aí a regra direitinho, segue aí o que eu tô falando, que isso vai facilitar lá na frente quando você for fazer a montagem. Olha aí você vai observando. Na parte de dentro, corta em cima do risco. Na parte de fora, você deixa o risco. Olha aí, se você começar da forma correta, vai fazer toda a diferença aí na hora que você for montar o carrinho. Agora o próximo passo, nós vamos colar utilizando um pingo de cola instantânea, só para manter as duas peças juntas. Nós vamos fazer elas ficar simétricas.
O processo de modelagem começa agora. Você vai utilizar um pingo de cola, você vai acertar ela aqui bem certinha, né? Você vai acertar aqui, ó, a parte de dentro. E aí, se você tiver uma lâmina fininha e quiser fazer a porta aqui, ó, aí tem que cortar bem em cima mesmo, tem que ser uma lâmina bem fininha e já tirar as portas aqui. Mas no projeto tem as portinhas separadas, né? Vamos fazer aqui o lixamento aqui, acertar dos lados, né? Aí nós vamos fazer o rebaixozinho, fazer todo o processo. Depois nós desmontamos ela, tá? Então o processo é esse. Faça as duas peças juntas, que vai ficar preciso aí e elas vão ficar na mesma medida. Não coloca muita cola para não ter problema depois, né, na hora de se soltar. Coloca 3 pingos de cola aí, é o suficiente. Centraliza ela bem certinha uma na outra. Então o grande segredo está na preparação. Se você faz a coisa certa, no final vai dar tudo certo. Tem que ter paciência, não pode ter ansiedade, senão você estraga o serviço. Aqui eu vou aproveitar, vou colocar um grampo aqui só para dar uma firmada aqui. Antes de começar a modelagem, eu vou mostrar para você as opções para você fazer o processo. Nesse caso aqui, ó, você pode utilizar o rebolo. Você vai lixar assim, ó, fazer o processo certinho aqui até tirar o risco para ficar certinho. Aqui você vai utilizar na furadeira de bancada ou no torninho caseiro para você fazer esse processo aqui, ó. Ou se você tiver uma lixadeira, eu utilizo, por exemplo, o rebolo na minha tupia, que funciona muito bem. Ou você pode colocar na furadeira de bancada ou no torninho caseiro. Então, primeiro passo, nós vamos acertar ela aqui por fora, fazer a parte aqui da caixa da roda, né? Para depois nós cortar aqui, ó, e aí nós vamos fazer o rebaixo e fazer essa modelagem aqui, ó. Uma coisa que é fundamental para o aluno que está iniciando. Tem muitos alunos que querem começar a fazer os carrinhos, mas não assiste o módulo de ferramentas caseiras, que é fundamental. Lá no módulo de ferramentas caseiras, nós ensinamos a fazer essas lixas de cilindro, ensinamos a fazer elas de vários módulos diferentes. E aí que está o diferencial, né, do módulo de ferramenta caseira. Vocês aprender essa forma de fazer essas lixas. Porque quando você for modelar as peças, você tem o recurso. Às vezes você tem um monte de ferramentas, mas não tem esse conhecimento. Então, é necessário que você faça as lixas redondas, lixas menores, né? A gente faz as lixas pequenininhas, lixa com quina, de várias formas. Então, lá no módulo de ferramenta vai ajudar muito você e vai agregar muito mais no seu conhecimento. Antes de começar, é muito importante que você assista um módulo de ferramenta e que você faça as suas ferramentas caseiras para você não encontrar dificuldade aí na hora de modelar as peças. Para fazer a modelagem da parte de fora, eu vou usar a minha tupia aí. Nesse caso aí eu tenho um rebolo, né, adaptado na tupia. E você pode fazer também na furadeira de bancada, pode fazer no torno caseiro. Eu estou mostrando aqui para você, né, mais opção que você pode estar utilizando aí para fazer o acabamento dos carrinhos. O ideal aí você fazer a parte reta, como a parte de baixo, fazer na lixadeira. Mas as partes que tem um arredondado, é melhor você fazer com um cilindro ou rebolo. Olha aí como é que ficou legal. Bem facinho de fazer, né? Se você não tiver a tupia, faz na furadeira de bancada ou no torno caseiro. As partes retas eu prefiro fazer na lixadeira aí de motor de máquina, que eu consigo deixar bem certinho. Sempre respeitar o risco, você vai lixar até quase sumir o risco. As caixas das rodas, você vai utilizar aí o cilindro na furadeira de bancada. O ideal é você ter vários cilindros, né, para você ter os recursos. Como são vários modelos de carrinhos, né, se você tiver cilindros diferentes, com medidas e diâmetros diferentes, isso vai facilitar muito aí a sua vida, o seu trabalho.
O próximo passo agora, nós vamos cortar as portas. Nesse caso aí, se você tiver uma lâmina bem fininha, você consegue aproveitar a parte de dentro aí das portas. Eu deixei opcional aí no projeto para você colar o desenho e fazer de outro pedaço de madeira, né? Aí no meu caso, como eu tô com a lâmina mais grossa, eu vou estar retirando a parte de dentro e nós vamos fazer outras portas. Próximo passo agora, nós vamos colar o desenho aqui para poder fazer as colunas do teto ou coluna das portas. Nós vamos aproveitar o mesmo pedaço de madeira que nós utilizamos aí para fazer as lateral da Opala, e só que no desenho aí a espessura está com 0,8 centímetro. Aí eu vou recortar aqui na tico-tico, depois na lixa eu vou baixar ela aí para a espessura exata que eu preciso. Olha aí, acabamos de fazer os cortes. Você observa que eles estão no mesmo tamanho. Agora o próximo passo, eu vou passar uma lixa aqui para tirar algumas ferpas. E nós vamos utilizar aí um pingo de cola instantânea para fixar as duas peças juntas, para nós fazer o lixamento. Para seguir aí o mesmo processo que nós fizemos com as laterais. É sempre importante, pessoal, vocês fazerem esse processo aí, para você modelar as peças e elas ficar iguais. Olha aí, esse é o segredo de você fazer o trabalho correto. Aqui nós já preparamos aqui essa parte de baixo, aqui fizemos o corte, não lixei ainda, mas eu estou mostrando aqui para você como que ele vai tomando forma. Agora eu vou modelar e aqui já vou aproveitar também e vamos preparar as portas. E aí sim, depois nós vamos fazer o rebaixo aqui, ó.
O segredo é você aprender o método da forma correta. Então é muito importante fazer as peças juntas. Quando você terminar de preparar, você vai ter as peças na medida exata que você precisa para fazer a montagem. É o que eu sempre ensino aqui no método Mestre Carrinhos. Esse é o diferencial desse projeto, né? De você ter o desenho para você colar, para você cortar no risco, mas você também saber qual é o processo correto aí para você poder modelar as peças. Olha aí como é que tá ficando, né? Se você observar aí, ó, nós preparamos a lateral, depois a coluna das portas, agora preparar as portinhas. Assim você não vai errar e não vai perder as peças quando ela estiver pronta. Agora nós vamos prender aí a lateral da Opala na morsa para nós acertar a parte de dentro aí das portas. Aí no cantinho ficou uma quininha, eu vou usar uma serrinha para tirar os cantinhos. E agora nós vamos utilizar a lixa manual. Aí nesse caso vocês vão lixar somente para acertar, tirar os rastros da serra tico-tico, porque os cortes foi feito em cima do risco. Então tem que ficar muito atento também para o espaço não ficar maior do que a porta. Vocês vão apenas polir esse espaço, apenas lixar e tirar o rastro da serra. Então a lixação aí não pode ser muita, não pode, tem que ficar atento ao risco, né? Para não perder a peça. Esse tipo de lixa aí é fundamental para você lixar as partes arredondadas, né? Lixar por dentro, para você ter recurso para você fazer o polimento da forma correta. Então é muito importante que você tenha vários modelos de lixa de várias medidas. Só lembrando, é muito importante você ir lixando e testando a portinha no lugar para ver se tá bom. Então é muito importante que você tenha paciência, porque o processo às vezes é repetitivo, mas é necessário para você conseguir fazer da forma correta. Aí você viu, nós acabamos de lixar a parte de dentro aí das portas. O próximo passo, nós vamos lá para a minha tupia, onde nós vamos arredondar as portinhas. Esse é um processo também que você tem que ter muito cuidado. Tem que ir lixando e testando ao mesmo tempo, para você não perder o seu trabalho. Olha aí como é que já vai tomando forma. Essa é a forma correta aí de modelar as peças da miniatura. E aí nós vamos aproveitar para modelar aí também a coluna das portas, a coluna do teto. E você observa que eu sempre utilizo esse formato aí de cilindro para modelar nas partes arredondadas. E aí nas partes de dentro nós vamos fazer lá na morsa, vamos fazer com a lixa manual. Aí você tem que ficar atento ao risco. Quando você vê que o risco está acabando de sumir, você para de lixar. Você tem que tomar esse cuidado aí para não perder a peça. No caso da lixadeirinha de disco, a gente utiliza para lixar as partes retas. Olha aí, a parte de baixo aí, se você observar, tem o risco aí, o desenho que está indicando. Você tem que alinhar ele com a parte lateral da Opala. Tudo isso você tem que ficar atento. Então você vai lixar, acertar a parte reta utilizando aí a lixadeira de disco. Já aconteceu várias vezes comigo. Às vezes eu vou lixando e não presto atenção. Quando eu vou olhar, eu acabei lixando demais. E aí o que acontece? Acabei perdendo a peça. Então esses cuidados é fundamental para você não perder a peça. Agora nós vamos acertar a parte de cima da porta para alinhar ela com a lateral do Opala. Aí sim ficou certinho, ficou do jeito que eu imaginei. Agora o próximo passo aí, nós vamos acertar a parte reta aí da coluna do teto.
Fazer carrinho, fazer esse tipo de modelagem é um trabalho que requer muito cuidado, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque você aprende muito, você desenvolve habilidade, você desenvolve o seu talento. Isso não tem preço quando você aprende. E olha aí como é que as pecinhas vão tomando forma. A gente vai sentindo uma emoção maravilhosa, né? Agora, o próximo passo aí, nós vamos continuar com a morsa aí e o processo manual. E é aí que as lixas caseiras vão fazer toda a diferença, né? Aqueles espaços que não tem recurso de você usar a máquina, você vai fazer o processo utilizando as lixas manuais. A diferença do método mestre dos carrinhos é que você tem o projeto, né? Tem o risco aí para você seguir. Então isso facilita muito para você executar aí o projeto. E olha só, mesmo sendo peças minuciosas, peças pequenas, se você souber manusear a lixa manual, né, trabalhar direitinho com a morsa, e você faz qualquer peça, né? E você observa que eu prendo na morsa, vou fazendo cada peça, cada detalhe, né, com todo cuidado. E no final você vai ver que valeu muito a pena, porque você vai pegar o carrinho na mão e vai pensar, mas será que foi eu mesmo que fiz? Será que eu consegui? Isso é muito legal, pessoal. Olha aí, né? Às vezes você vai pensar, mas isso dá muito trabalho, demora muito. Então, pessoal, se você for aquele tipo de pessoa que não tem paciência, vai fazer estressado, eu sempre falo, esse projeto não é para você. Esse projeto é para quem realmente tem um sonho, tem vontade de aprender, está preparado aí para superar, né? A superação, ela vai fazer toda a diferença. No começo você pode encontrar um pouco de dificuldade, mas depois você vai sentir gratidão, você vai sentir um prazer enorme por saber que você superou e que você é capaz de fazer muito mais. Olha aí que show que está ficando as peças. Agora nós vamos fazer o rebaixo aí. E para isso nós vamos utilizar a morsa, a lixadeira, vamos utilizar a lixa manual e também a serrinha aí para poder fazer o corte. Nesse caso aí você vai cortar bem em cima do risco e nós vamos cortar aí aproximadamente 1 milímetro de profundidade. Você tem que ficar bem atento para cortar bem em cima do risco. Se você for usar a lixadeira, tem que ficar atento também para lixar só apenas no espaço aí do rebaixo. A gente faz o corte aí, mas você não pode atingir a outra parte da madeira para você não alejar a peça. Então tem que ter a mão bem leve aí para você conseguir fazer o rebaixo da forma que tem que ser feito. Olha aí, o processo é bem simples de fazer, né? É só seguir as regras direitinho aí, seguir o passo a passo, seguir as informações que eu estou passando aí para você, não tem erro, né? Caso você tenha dificuldade de fazer com a lixadeira, você pode fazer com a lixa manual. Demora mais um pouquinho, mas você consegue fazer também. E olha aí, o mais importante é você trabalhar com as peças juntas, né? Que você consegue fazer o processo todo igualzinho, né? Nós fizemos um lado, agora vamos fazer o outro lado. E assim você vai modelar as peças e no final você vai ter o resultado que você quer. Vai deixar elas no tamanho exato. Porque se modelar elas separadas, no final você vai ter uma peça maior do que a outra ou uma peça diferente. Então o certo é fazer nesse formato.
Olha aí como é que ficou o resultado. O próximo passo agora nós vamos lá para a tupia, vamos utilizar o rebolo para fazer a quina da parte de cima. Vocês têm que ficar atento também para não lixar muito. Vai lixando aos pouquinhos. E nesse caso aí eu não tiro o risco, eu deixo o risco para mim olhando aí. Você tem que ser inteligente. Se você tem dúvida, lixa menos. Lixa menos. Depois que você tirar o desenho, se precisar, você vai desbastando mais um pouquinho. No final, você vai utilizar a lixa manual. Aí você vai acabando de ajustar. Então, não lixa muito de uma vez para depois você não ter surpresa. Vai aos poucos, né? Até depois do carrinho montado, se você olhar e não tiver legal, você ainda pode usar a lixa e tirar um pouquinho a mais ainda. Olha só. Então, essa modelagem você tem que ir fazendo aos poucos, né? Depois do carrinho montado, se você vê que precisa lixar, aí você vai ajustando aos poucos. No caso das portas, você vai fazer o mesmo processo. Você vai lixar e vai encaixar ela aí na lateral aí da Opala, e aí você vai olhando, né? Você vai ver que tem o desenho aí, então você vai tirando aos pouquinhos e vai encaixando e vai testando. Que eu recomendo para você? Não tira o risco, deixa o risco aí para servir como base. Só depois que você tiver feito o arredondado, que você olhar e ver que já tiver bom, aí sim você vai tirar o desenho. Olha aí, o risco ele é só para mostrar para você, né, o local que você vai lixar. Então você vai olhar e vai seguir, mas sempre deixando o risco. Nesse caso aí, você está fazendo uma modelagem, né? Depois que você viu que já está legal, aí sim você pode tirar o desenho. Você pode utilizar essa outra opção aí, ó. Prende a peça na morsa e utiliza a lixa manual. Nesse caso, estou utilizando uma lixa 80. Sempre lixando de acordo com o veio da madeira, né? No caso do desenho, por causa da cola, acaba embaçando muito a lixa. Principalmente lixa de cinta ou lixa de disco. Aí você faz dessa forma aí que você vai tirar o desenho de forma muito mais fácil, né? Cada um tem um jeito de trabalhar. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Tem gente que cola com fita crepe, fica mais fácil de tirar o desenho, né? Mas eu já acostumei fazer desse jeito, então para mim é mais fácil. Aí eu deixo a critério de vocês, né? Cada um pode utilizar aí a sua imaginação, a sua criatividade. E o projeto é bom por isso, né? Que os nossos alunos são livres para desenvolver técnicas e aplicar aí no projeto. Olha aí como é que ficou legal, né? Existem várias formas, não tem limite para você trabalhar nesse projeto. Agora vou utilizar aí uma lixa 120, já é uma lixa de acabamento, né, para já polir as peças. Olha aí, ela tem um arredondado assim, né, e esse trabalho aí eu prefiro fazer na lixa manual. A gente vai tirando uns pouquinhos, vai olhando para ver como é que fica a modelagem e sempre atento para não estragar a peça, né, trabalhando, fazendo o seu melhor, mas ao mesmo tempo tem que ficar ligado porque são os detalhes que tem que estar atento. E agora o nosso próximo passo é fazer o rebaixo na porta. O processo é o mesmo, né? Nós vamos prender na morsa, utilizar a serrinha aí. Sempre, pessoal, utilizar a serrinha com mais dente, para o corte ficar preciso. E no máximo aí 1 milímetro a profundidade do rebaixo. Eu tô fazendo aí com a lixadeirinha que eu uso, né? Sempre vocês têm que ficar atento, porque ferramenta aí vocês têm que ficar atento para não se acidentar. Eu sempre vou estar alertando.
E também sempre passo as dicas, né? Você pode fazer com lixa manual também, que dá certo. Olha aí, você observa que o processo sempre é o mesmo, sempre é um processo repetitivo, né? Então, o mais importante quando você aprende que um modelo de carrinho, o processo é o mesmo para fazer o outro modelo. Porém, são modelos diferentes, mas a forma de trabalhar, a forma de executar segue sempre o mesmo processo, né? Sempre eu vou estar utilizando aí as ferramentas manuais, as ferramentas caseiras, né? Isso aí é o que faz toda a diferença no projeto. E as técnicas você vai aprendendo com o tempo, né? A melhor forma de você desenvolver é você ir para a prática, é você superar as dificuldades, encarar, né? E você vai evoluindo e você vai desenvolvendo o seu aprendizado. E aí sempre, né, aproveite a oportunidade para já deixar as peças polidas. Quando você lixar, e já utiliza a lixa mais fina, né, para na hora que você montar aí a sua miniatura, ela já fica basicamente polida, as peças tudo lisinha, né, mostrando o veio da madeira. Agora o próximo passo, nós vamos soltar a peça. O ideal é você prender na morsa, né, deslocar ela um pouquinho aí com a faca, uma ferramenta que você vai bater, mas muito cuidado para não quebrar as peças, né? E aquilo que eu falei lá no começo, coloca pouca cola para não ficar difícil de soltar. Aí você prende na morsa justamente para dar segurança. Depois você dá um choque aí, né, com a ferramenta, um estilete, uma faca e ela solta. E aí estão as peças prontas. É muito bom você ver o resultado, né? Elas já estão polidas, preparadas aí para começar o processo de montagem. Próximo passo agora eu vou mostrar para você como modelar a coluna do teto. Olha só, eu preparei aí e acabei errando numa peça. Se você observar, ela tem um detalhe aí na parte de trás. Na hora que você for modelar, você tem que ficar atento que ela tem uma sobra para o lado de dentro, de 1 milímetro, onde vai encaixar o chiqueirinho. E aí eu acabei errando nessa peça aí, ó, e eu tive que fazer outra. Então você tem que ficar atento nesse detalhe. Na lateral do Opala tem um arredondado, aquilo que a gente fez antes. E aí, no caso da coluna, ela fica um pouquinho para dentro. Agora nós vamos utilizar o cilindro na furadeira de bancada para fazer a parte da modelagem. O cilindro, ele é bom que ele vai tirando aos pouquinhos, né? Você vai modelando e evita aí de você perder ou estragar a peça, né? Se você for lixar, por exemplo, na lixadeira de cinta ou na lixadeira de disco, não é legal, não vai dar certo. Para fazer esse tipo de acabamento, o ideal é o cilindro, que você consegue modelar de acordo com a peça. Então você tem que ficar atento também que cada um tem o seu lado, né? Nesse caso aí, você vai arredondar apenas de um lado, do outro lado a peça fica reta. Eu estou deixando o desenho aqui do lado e as fotos das colunas já prontas para você ter uma noção, para você olhar e modelar de acordo com o que você está vendo aí no vídeo.
Agora nós vamos utilizar a lixadeira de disco aí para lixar ela na parte de dentro. Se você observar, ela fica um pouquinho mais fina na parte da frente. Então você tem que ficar atento nesse detalhe. Aí, no caso aí, você vai tirar na parte de dentro. A parte de dentro ela fica mais reta. Na parte de fora você vai fazer o arredondado. Então, como ela vai ficar um pouquinho mais fina na parte da frente, aí você usa a lixadeira de disco aí para poder acertar. Na frente você observa que ela tem também um arredondadozinho na parte da frente aí na coluna do para-brisa. E aí nós vamos utilizar o cilindro para desbastar um pouquinho aí. Isso você vai fazer depois que você já tiver acertado as duas na mesma medida. As peças elas têm 0,8 centímetro. Na frente ela vai ficar com 0,6. Então quando você for lixar e deixar ela pronta, só lembrando, na parte de trás ela tem 0,8, que é a medida do desenho, e na frente você vai deixar ela com 6 milímetros no máximo. Na parte de trás nós vamos fazer esse cortezinho que tem aí, como se fosse um encaixezinho. É um detalhezinho aí, no máximo 3 milímetros. Eu vou fazer na lixadeira aí, mas você tem que ter bastante cuidado para não estragar a pecinha. Nesse caso você pode fazer também na lixa manual, pode fazer com a serrinha, o que você achar mais fácil. Eu estou fazendo desbaste aqui na lixadeira, depois eu vou passar fita crepe nas duas peças para mim deixar elas na medida exata, na medida certa. Aí esse processo aí é muito importante, você fazer o acabamento na lixa manual. Aí você vai passar a fita crepe e vai ajustar, onde é que tiver maior, um lado tiver diferente um do outro. Esse é muito importante, esse ajuste aí com as lixas manuais. Olha só como que é na Opala que já está pronta. Ela tem um desbaste aí no para-brisa, uma espécie de abertura aí na coluna do para-brisa. Então você tem que ficar atento para fazer igual eu estou mostrando aqui no vídeo. A fita crepe ajuda muito. Às vezes você preparou as peças, quando você soltar elas e vai ver que não ficou do jeito que você queria. Aí o que é que você faz? Você volta, passa a fita crepe e aí você corrige os detalhes. E aí você vê o resultado. Você vê que a dedicação faz toda a diferença, Você vai fazendo o processo devagarinho e aí você vai ver o resultado tomando forma, Nesse caso aí que eu mostrei, fica sobrando 1 milímetro para dentro, é aonde vai encaixar o chiqueirinho. Quando nós estiver fazendo a montagem final, vocês vão estar entendendo esse formato. E aí está o formato das duas laterais da Opala pronta. Para não ficar nenhuma dúvida aí, a coluna tem 0,8 centímetro, que significa 8 milímetros. Aqui na frente ficou com 6 milímetros. Aqui no meio, aqui ó, onde tem a abertura aqui, essa meio que arredondada aqui, ó. Olha aí. Aqui tá com 5 milímetros. 5 milímetros. E aqui 8 milímetros, aqui na parte de trás. Aí você vai disfarçar ela de 8 até 6. Aí só nesse espaço aqui, ó, que tem aí, ó, essa diferença. Aqui fica com 5, aqui com 6 e aqui no começo fica com 8. Aí você vai disfarçar de 8 para 6 e aí você deixa aqui nesse espaço aqui com 5. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro nesse vídeo.
Espero que você tenha gostado e a gente volta aí numa próxima videoaula. Valeu!